Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live hoje com José Rocha. Ele já chegou aqui, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Olá, olá, já tem um... Boa noite, tudo bem? Noemi, boa noite. Cláudia, Ricardo, boa noite. José Rocha, boa noite. Estavam... Boa noite de novo. Boa noite, Poliana. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom. Tá me vendo bem? Tem alguma coisa que a gente precisa fazer? Algum ajuste? Não, para mim tá tudo ótimo. Você tá também me vendo bem, ouvindo bem? Tô, tô sim. Para mim tá ótimo. Eu não sei Então se tá. aqui, me ajuda aqui. Como é que eu tiro aqui? Ah, Porque tem muita, as mensagens estão passando aqui na minha frente aqui. Eu tô meio eu vou perdido por aí. desativar os comentários aqui, então. Peraí, só um minutinho. Boa noite, Lucas. Aê, boa noite. Aí, agora sim, né? É, Pessoal, caso vocês queiram enviar uma pergunta, vai na caixinha de pergunta que nós vamos desativar os comentários, certo? Então, daí é só vocês irem no ponto de interrogação, né, para participar conosco, né, Zé Rocha? Daí vocês perguntem. E seja muito bem-vindo, Zé Rocha. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar aqui conosco nessa maratona de lives envolvendo condomínios e loteamentos. Uma honra para nós tê-lo aqui conosco, viu? imagine, uma honra, a honra é toda minha poder contribuir, poder de alguma forma estar com vocês. Enfim, estamos entre amigos, tem tanta gente conhecida aí na plateia. Então, a gente é sempre um prazer a gente poder estar participando, conversar e trocar ideias, né? Isso que importa. Não, e hoje nós vamos ter uma super aula, com certeza. Nosso mestre aí, né? Não, imagina. Tenho boas histórias para contar, só isso, só. Muitas histórias, né? Vamos falar a verdade, né? Muitas histórias. Então, Zé Rocha, conta para nós um pouquinho, se apresenta um pouco, rapidamente, assim, seu histórico profissional, assim, a sua experiência, enfim, qual área você atua mais, né? Aham. Bom, eu sou paulista aqui do interior de São Paulo mesmo, né? O R não deixa eu mentir, né? E cresci. Nossos R's são diferentes, né? Eu Então, puxo de um, você puxa de... mas eu cresci no interior, na cidade de Bauru, e depois eu fui estudar em São Carlos, né, na Engenharia Civil da USP em São Carlos, e depois fui para São Paulo, que queria complementar sempre estudos, e naquela época ainda era muito forte ainda, as grandes empresas estavam em São Paulo, e então era para lá que a gente tinha que ir, né? E aí comecei a trabalhar em construção civil, né, com engenheiro de obras, em canteiros de obras, e foi um período muito rico de experiências muito marcantes. 10 anos em bons canteiros de obras, obras de shopping center, e a última obra foi a obra do Edifício Abril, que é um triple A na Marginal, desses que marcam o território, né, um landmark na Marginal Pinheiros. E depois é que eu comecei a trabalhar com loteamentos. Então, tem 20 anos que eu trabalho no setor de loteamentos. Comecei também trabalhando com loteamentos convencionais, que são os loteamentos, né, que a gente vai, parcela a gleba e vende os lotes, as pessoas que compram, constroem suas casas. Loteamento aberto, loteamento fechado. E sempre aqui na região do estado de São Paulo, né, próximo da capital. Um pouco lá na Dutra, outro pouco aqui na região da Anhanguera, próximo de Campinas, né, nessa região próximo, uns 100 quilômetros, 150 quilômetros da capital. Depois é que eu tive uma grande experiência de Brasil, né, que eu fui trabalhar na Rossi. A Rossi, na época, com a abertura de capital, 2007, né, o mercado imobiliário bombando, feito louco, né?
E eu fui trabalhar na roça e lá é que eu tive contato com as comunidades planejadas, os bairros planejados, em que a gente, além de parcelar o solo, a gente também já pensa naquilo que vai construir em seguida, né, na forma de incorporações. Então, são parcelamentos seguidos de incorporações imobiliárias. E essa temática, né, das comunidades planejadas, como eu gosto de frisar, até para diferenciar do bairro planejado, né, a gente está sempre discutindo o que é uma coisa, o que é outra, podemos falar um pouquinho daquilo que eu, né, considero Claro. sobre isso. Mas aí, então, na roça, eu comecei a ter essas experiências e aí não parei mais de trabalhar, né, com comunidades planejadas, né? Então, já se vão aí 13, 14 anos, né, que eu estou nesse tema, estudando esse tema, conhecendo empreendimentos, aprendendo sempre, né? E, inclusive, agora, no quesito aprendizado, eu estou tendo a honra também de poder ser aluno especial na Faculdade de Urbanismo da USP, aqui em São Paulo, Ah, né? que joia, Então, muito bom. é bacana a gente poder estar convivendo com as pessoas que estão lá, estudando para um mestrado, estudando para um doutorado, e isso tudo faz a gente estar participando e crescendo, né? E, aprendendo coisas novas sempre, para poder, quando tem oportunidade, né, poder conversar, trocar ideias e ter um público sempre É, essa interessado naquilo que a troca gente tem a dizer. é muito rica, né? Essa troca, né, Zé Rocha? E principalmente em se tratando de Brasil, né? Embora a gente trate do mesmo, né, do mesmo assunto, mas a gente sabe o quão situações adversas a gente vive em cada região do Brasil, né? Pois é. E só E um parêntese, uhum. eu, só tem gente aqui eu, me enviando mensagem, ah, só explicando para quem chegou depois. Nós desativamos os comentários, sim, tá? Quem tiver dúvida, quiser participar, clique no ponto de interrogação, que daí depois a gente vai colocar as perguntas aqui para o Zé Rocha responder. e E aquilo que não não se for esqueçam possível, de enviar. aquilo, Oi? desculpa. Oi? Travou? Aqui, você me manda os comentários que eu encaminho para quem perguntar, né? Põe aí também os meus contatos, se o pessoal quiser fazer uma troca de experiência aí, para mim não tem problema nenhum. Tá, joia. E não se esqueçam de enviar o aviãozinho, tá, gente? Vamos chamar todo mundo para participar aqui conosco. Eu te cortei, o que você estava dizendo? Eu fiz, né, a colocação acerca das situações, né, que a gente vê nas diferentes regiões do país. Que a inteligência cartorial, que é a nossa empresa, a gente também atua no Brasil inteiro, né? É uma empresa especializada em documentação. Não sei se eu cheguei a comentar com você, Zé Rocha, que a gente desenvolveu o primeiro selo de qualidade do imóvel do Brasil. Fala um pouco disso. Então, é, eu sou advogada, né? Já atuei em cartório também, já fui concursada, depois Uhum. me desliguei do concurso, fui para cartório, enfim. E no cartório, ali na minha atuação, eu percebi algumas questões me inquietaram de tal forma que eu me desliguei do cartório e fui experienciar o mercado e criei e desenvolvi a inteligência cartorial. É, É que é uma empresa, a gente atua no sistema extrajudicial, né, só extrajudicial, e é uma empresa especializada em soluções documentais, né? E depois, um dos pontos que eu percebi ainda lá quando eu atuava no cartório foi a insegurança nas relações negociais. Que a gente sabe, a gente vive, né? Todo dia a gente sabe que existe ainda é um ponto muito importante, né? No que tange a relevância dele. Então, nesse período, eu criei e desenvolvi o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, que eu brinco que é um raio-x do imóvel, né, acerca da situação documental do imóvel. E uma vez ele ok, 100%, né, todo regularizado, a gente certifica, né, e emite o selo de conformidade, que é o selo de qualidade do imóvel. A gente atesta a capacidade
a qualidade documental daquele imóvel ou do empreendimento também, né? Que não é só imóvel usado de terceiro, mas empreendimento ou imóvel novo. Aí é isso, eu falei aqui rapidinho, porque hoje eu quero te ouvir. Porque hoje, Certo? nossa, eu quero te ouvir. Não, mas a gente estava falando, né, de experiências nacionais e eu comecei a trabalhar fora do estado de São Paulo lá em 2007 também, né? Então, uma experiência fantástica também. A gente tinha muita coisa, muita lenda, né? Muitos mitos que se falavam, que no Rio Grande do Sul só se faz condomínio de lotes, imagina, 2007, né? E não se aprova 6766 e tal. Tinha uma série de coisas que foram caindo. De fato, lá existia assim uma flexibilização maior para aceitar o modelo de condomínio de lotes, né, desde sempre. Mas a gente não praticou isso. Eu trabalhei em Canoas, na verdade, em Porto Alegre. Tem umas modalidades que às vezes não se adaptam, né? Tão bem em determinadas regiões, No Rio de Janeiro. inclusive, né, é influenciado por essa questão regulatória, né? É. No Rio de Janeiro também tinha muito isso, era muito marcante. Algumas cidades, a prefeitura falava que só faz condomínio de lotes, não faz loteamentos. Enfim, cada uma tinha uma história, né? E sempre o mais importante acaba sendo as práticas ou os gostos, né, comerciais, aquilo que um loteamento precisa ter, não pode deixar de ter, respeitando as características e as culturas locais, né? Isso também sempre foi muito importante de a gente considerar no projeto, né? E, enfim, sempre muito aprendizado andando por aí, andando em Goiás também, em Goiânia, estive aí muitas vezes para a gente poder tentar tocar um projeto, dois projetos que nós tivemos aí, duas áreas, né? Brasília também, enfim, uma série de situações que trazem sempre muito aprendizado. Depois, já na fase de consultoria, né, que o escritório núcleo urbano, ele foi montado depois dessa fase da roça, porque o mercado sempre foi muito carente de orientação para os proprietários de áreas, né? Então, existem os proprietários que já estão convictos, que querem fazer uma parceria, que não querem se aventurar a fazer o próprio loteamento, mas existem outros que têm essa intenção também ou pelo menos entender um pouco mais sobre o assunto, para depois negociar em melhores condições com os loteadores. Então, eu fui para o mercado para prestar esse serviço para os proprietários de áreas, né, que é isso que eu faço até hoje. Mas também tem sempre demanda de incorporadores e até de loteadores, né, que querem entender um pouco mais da complexidade que é a comunidade planejada, né? Então, isso tem sido objeto sempre de alguma consultoria, algum trabalho que vai nessa direção de dar esclarecimentos. E tem o curso da ADIT, né, que é uma delícia, é um curso que já percorreu várias capitais e que Estive lá no agora, Complan. Foi ótimo esse Complan. em breve eu vou ter a versão online, né? Então, Joia. porque, né, é um complemento importante para o meu trabalho e é uma forma de interação com esse público que está nos acompanhando aí. Então, isso sempre é um motivo de satisfação, a gente poder compartilhar informação, conhecimento e também ouvir, né? A gente aprende muito, né? Com todas as participações que existem, tanto nas lives como nos cursos. Eu aprendo demais. Ai, isso é muito bom, né? Inclusive, eu acredito muito que nós, enquanto profissionais, eu tô engatinhando, né? Perto de você, então, por isso eu tô aqui, não quero perder nenhuma vírgula. Vamos lá. Sou todo ouvidos. O que você gostaria de discutir, colocar na Então, pauta? vamos começar, então, Zé Rocha, sobre os contratos de parceria, né? Fala um pouquinho para nós sobre os contratos de parceria nos loteamentos. Pois é. Porque o seu foco, só vamos fazer esse adendo aqui, seu foco é loteamentos, né? Isso, exato. São os loteamentos, né? Eu ainda não fiz nenhum condomínio de lotes, estou
Aí, a hora que aparecer, a gente vai fazer, com certeza. Mas eu tenho foco muito em 6766. Todo o meu aprendizado até hoje é 6766. E, obviamente, que condomínio de lotes não me assusta nem um pouco, Com né? certeza. Mas nos loteamentos é que a gente fala em parceria, né? A parceria é muito diferente de uma permuta, né? A permuta que existe usualmente no terreno urbano para virar uma incorporação, né? O proprietário de lote, ele tem muito mais poderes do que os permutantes nos casos das incorporações. O proprietário de lotes, eles exigem muito mais participação, né? Muitas vezes a família não quer perder o domínio da propriedade, né? Então, conciliar todas essas coisas, eles não querem, né, não querem perder o domínio, mas também na hora que começa a falar para eles que a responsabilidade de crime ambiental é com eles e tal, a coisa também muda um pouco de figura, né? Mas, Esse enfim, até é um ponto estratégico até, né? Nessa... é um cobertor curto, né? É um cobertor curto. Você tem 4 modalidades principais de juntar o proprietário da terra com os loteadores. A parceria do CST15, né? Da parceria convencional ou tradicional, que eu chamo, em que você as empresas, né, tanto a SPE do proprietário como a SPE do loteador, elas não se fundem numa única empresa, né? É um contrato de um instrumento particular que nem dá registro, né? Então tem muitos advogados que são contrários ele enfraquece o lado do loteador com relação ao proprietário, mas por outro lado eu também sempre ouço a história de que é um contrato que não tem prazo para terminar, né? E realmente existem algumas batalhas jurídicas que a gente tem conhecimento de que realmente, por mais que o loteador não esteja conseguindo levar adiante o projeto, esse contrato não é rompido. Às vezes os proprietários estão insatisfeitos com essa situação, seja qual for o motivo, e querem ou tentar uma outra alternativa, uma outra empresa, e não conseguem se desvencilhar. Então, cada caso é um caso, não adianta a gente querer Isso aí também entrar. é devido também à natureza, né? A natureza do negócio jurídico. Uhum. É que daí... E aí, as outras duas formas são as SPEs, em que o proprietário se junta numa SPE junto com o loteador, né? E os dois aí, então, são efetivamente sócios, né? A SPE, a SCP são formatações que são muito parecidas, né? O proprietário perde o domínio da propriedade, porque efetivamente ele tem um sócio na propriedade, em condomínio, né? Então, o poder dele já não é integral em relação à área. Enfim, tem uma série de benefícios e de riscos que cada um percebe, né? Assim, diferentemente os riscos, né? Risco, para mim, é uma coisa, para a Poliana é outra. Para cada uma das pessoas que está nos assistindo, tem uma percepção diferente de risco, do que é risco. Os proprietários também são a mesma coisa. O que importa é que eles tenham bons advogados para explicar que eles possam, obviamente, estarem cientes, né, de cada uma dessas modalidades. E tem uma outra modalidade que se aproxima um pouco dos benefícios da parceria convencional, da parceria do CST15, que é o consórcio. Essa também é uma modalidade em que eu tenho pouca experiência, mas me parece que pode ser uma alternativa bastante interessante para esses proprietários que têm realmente essa coisa de manter o patrimônio em nome deles, né? Pelo menos enquanto o projeto é aprovado. Eu acho que essa é uma alternativa interessante, que o proprietário mantenha o patrimônio em nome dele, porque afinal de contas é um período sempre longo a aprovação, e há lá na riscos, frente né? há risco, sempre De há. não registrar, né? Exatamente. Então, enquanto não registra o loteamento, a propriedade é dele no modelo de parceria convencional, continua sendo dele mesmo depois do registro. Mas vem aí uma série de ônus, né? De responsabilidades, e que isso pode, então, fazer sentido nesse momento do registro, que se dê uma outra configuração para a sociedade, né? Enfim, existem diversos modelos, né? Os principais são esses, da parceria tradicional, da SPE, em que as duas partes se juntam, da SCP, onde você também atrai
consegue atrair investidores, né? E também agora do consórcio, né? que vem sendo praticado também, né? Então, o que importa é isso. O que importa é que o proprietário tenha orientação, saiba os riscos de cada uma delas e onde ele se sentir melhor é onde ele, né? Onde ele vai se encaixar melhor, Onde ele né? vai se A encaixar. situação. E tem que combinar com o loteador, né? Porque nem todo loteador também topa essa ou aquela modalidade, dependendo, né? da situação que ele se encontra. Então, no loteamento sempre tudo é um pouco mais longo. As negociações também desses contratos são longas, né? A gente tem que aprender a não ter pressa, a dar tempo para os proprietários digerirem essas informações, né? E então tem a história da jornada de compra e venda, né? A jornada do proprietário para até ele assinar o contrato de parceria, seja que modelo for, é uma jornada também longa, entendeu? Sim, A gente tem que se adequar. É isso aí. Eu vou desativar os comentários um pouquinho, tá, Zé Rocha? Enquanto a gente responde aqui o pessoal, daí é bom que todo mundo dá um oi aqui, a gente vê quem tá aqui com a gente. Olá, boa noite novamente, sejam todos e todas bem-vindos. Essa câmera, eu nunca mexi nela, então... Mas sua imagem está ótima. Ai, ai. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ah, olha só. O Francisco aqui, ó. José Rocha, te amo. Francisco é um querido, é um amigo que eu fiz lá no Sul, no Rio Grande do Sul, e, enfim, uma pessoa fantástica, uma contribuição enorme quando ele fez o curso da ADIT, né? E desde então a gente está sempre conversando. Vamos ver se a gente faz negócio juntos aí, hein, Francisco? É isso aí. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, tá. Ele fez uma pergunta para mim aqui. LSI significa que você faz um levantamento da situação para seguir com a diligência, isso? O LSI é uma análise, tá? Técnica criteriosa que a gente faz. É uma due diligence, só que eu falo que nós vamos além, porque a gente analisa, né, os aspectos técnicos, jurídicos, os riscos, mas também os cartoriais, né? Porque a gente tem esse olhar que a gente sabe, quem atua no mercado sabe que são universos, né, matérias distintas. Então, devido à nossa expertise, à nossa vivência, também, né, no extrajudicial, né, nos cartórios, a gente traz esses elementos para antever, né, futuros problemas e trazendo mesmo essa análise mais profunda acerca de toda a documentação da situação do imóvel para demonstrando mesmo a qualidade documental, tá? Para que não tenha nenhum problema. Alfeola, boa noite, Feola. Vamos ver aqui. Hoje finalmente consegui assistir uma live sua. Ah, obrigada, Sandro, obrigada. Seja muito bem-vindo. E teremos muitas lives essa semana, ok? Não perca. Obrigada. O que o Rocha recomenda para quem está começando na área de loteamentos? Qual o melhor caminho para não cometer erros básicos? Ótima pergunta. Pois é, hoje até Marcelo, eu vou voltar na sua, tá? Só um minuto. Essa semana até a gente teve aí eu vi uma live rápida, uma live não, um post rápido, né? Com 3 bons erros aí que a gente sempre tem que evitar. Mas o que acontece? Os empreendimentos imobiliários, eles não se repetem, né? Então, o que pode ser uma coisa muito importante em um empreendimento, no outro é menos importante. É óbvio que tudo começa numa boa due diligence da matrícula, né? A gente olhar
a matrícula ou a composição de matrículas, né? Como é que o imóvel que vai ser objeto de parcelamento, como é que ele é formado. Isso é importante até para a gente planejar as aprovações, por onde vai ter a ocupação da propriedade. Né? Exato. Então, o básico é o seguinte, que a gente não pode nunca desafiar o mercado em termos de produto imobiliário, preços. Né? O mercado sempre é quem vai nos orientar sobre que produto fazer. Então, esse erro é o primeiro erro que a gente tem que... E a gente tem muitas ferramentas para evitar esse erro hoje. Né? Uma boa visita a campo, um conhecimento mínimo do entorno, da cidade, da região onde a gente está trabalhando, conhecer os preços, aquilo que é possível fazer em termos de produto imobiliário, né? Para quem vender, quem vem comprar, de onde vem, né? Esse público comprador. Então, tudo aquilo que você tiver de informações e aquilo que você puder custear de pesquisas de mercado tem valor enorme para você ter sucesso no seu empreendimento. Então, e isso também faz com que você, o loteador que está avaliando uma propriedade, uma oportunidade, que você encarar algumas broncas, né, de matrículas, da documentação imobiliária, que se não houver uma motivação de mercado importante, você abandona a área. Né? Se você começar pela sua análise, pela documentação imobiliária, você pode encontrar ali algumas coisas que vão merecer atenção, mas que você já meio que desanima. Né? Então, se a área tem comercialmente uma viabilidade muito grande, você está mais disposto a encarar essas broncas jurídicas que podem acontecer em seguida na análise da matrícula. Né? Mas é importante, logo após você verificar as condições de mercado, você entrar fundo na análise da matrícula e já ir organizando as providências para deixar a matrícula extremamente regularizada para poder ser parcelada no registro. Né? E como você bem disse, né, já esquematizar, né, já fazer uma programação, né, dos próximos passos, né, acerca da documentação. E às vezes é a um pessoa dos fala pontos assim, que a gente assessora também. eu tenho uma matrícula só. Tudo bem, mas se a propriedade é muito grande, se é uma propriedade de 1 milhão, 2 milhões, ou não é a propriedade que é grande, é um mercado que é pequeno, né? Às vezes você tem 500 mil metros, numa cidade de 50 mil, vale a pena você fazer 2 loteamentos. Né? Então, você desmembrar qual é a primeira parte, enfim, ter a sua estratégia que começa no comercial, mas que passa em seguida pelo jurídico para saber como é que estão as matrículas, se você vai ter que fazer alguma retificação, né? E aí você vai dando os passos um a um. Né? Obviamente que a conferência do zoneamento é extremamente importante para você poder compatibilizar essa vocação comercial, essa vocação que o mercado está dizendo para você. Se você tem lá um mercado que é popular, o econômico, né? E você tem um zoneamento que só permite lotes de 500 ou de 1.000 metros, então você está fora de lugar. Né? Você pode ter que abandonar até a propriedade, não fazer aquele empreendimento, porque não está compatível, né, essas duas coisas. E assim por diante. Né? Regramentos ambientais, né, também são importantes de serem vistos logo de cara, no começo do processo, se possível já nas primeiras avaliações que se faz da propriedade, levantar interferências de meio ambiente que vão chamar a atenção, né? Interferências de poceiros dentro da propriedade, permanência de pessoas que estejam lá dentro, né? Linha férrea ou linhas de transmissão de energia. Às vezes a linha está lá, mas ela não está na matrícula. Né? Quantas vezes a gente vê isso? Elementos de conexão, uma via, uma rodovia, uma estrada vicinal que está lá consolidada como passagem, mas ela não está regulamentada na matrícula. Então, essas coisas depois, se você deixar isso para o final do processo... Uma servidão, né? Uma servidão, né? Às vezes você precisa estabelecer ou não, enfim, você precisa ter mapeado, né, o passo a passo para você registrar o seu loteamento, conseguir registrar o seu loteamento
e não deixar isso para a última hora, para depois que você aprovar tudo na prefeitura, que você vai ver como é que está a matrícula. Você vai levar mais 1 ou 2 anos, talvez, para registrar, porque providências que você tinha que tomar lá no começo do processo, né, você não tomou por alguma razão, e isso vai depois atrasar o seu lançamento. Então, é muito comum a gente ver isso, né? Às vezes até um problema é detectado no começo do processo, mas de alguma forma as pessoas não conseguem resolver naquele momento, ou então acaba caindo no esquecimento e depois isso vai cobrar um preço caro na forma de prazo na hora de registrar o loteamento. Né? Daí os problemas, né? Documentais ou quaisquer que sejam eles, quanto mais a gente adia, isso é para nossa vida, inclusive, né? Não, Maiores eles ficam. Em geral, as prefeituras, você, por exemplo, se você tiver uma retificação de matrícula, né, você consegue tocar em paralelo a aprovação municipal, né, de meio ambiente, enfim, todas as aprovações de projeto, elas conseguem ser conduzidas de forma paralela a essa regularização da matrícula, né? Exato. Existem também muitas prefeituras que exigem a matrícula no começo do processo, né? Como se ela já estivesse pronta para ser parcelada, mas eu nunca vi nenhuma prefeitura se negar a aprovar, né? Por mais que esteja até em legislação municipal, se negar a aprovar o empreendimento porque a matrícula está irregular de alguma forma, está faltando, ela não fecha, coisa desse tipo, ela vai passar por um processo de retificação. Porque o risco é de quem está aprovando, né? O risco é do loteador. O loteador tem que ter claro que o perímetro que ele está levando o projeto, que ele está mostrando para a prefeitura qual será o perímetro, ele tem que ter uma garantia de que esse perímetro vai ser o mesmo da matrícula na hora que ele for registrar. Não Né? lá na frente, né? Se não tiver regular, não vai passar. Então, né? Só complementando, então, de fato, todos os personagens envolvidos, né, eles precisam caminhar alinhados, né? Como o Zé Rocha falou, nem sempre, né, vai tudo ok, né? Às vezes uma questão ali está pendente ou outra, mas a questão ambiental, a questão documental, comercial, enfim, precisam estar alinhados. Né? Isso aqui não pode passar. Tem uma outra pergunta aqui, Zé Rocha. Temos um condomínio de lotes incorporado. Uhum. A escritura individual só sairá depois do habite? Eu vou desativar os comentários aqui. É difícil a gente falar de casos muito específicos, né? A gente tem condições de comentar casos gerais, né? Casos muito específicos, realmente fica muito difícil da gente comentar, dar uma opinião. Fica até perigoso de a gente dar uma opinião, porque a gente, sem olhar o conjunto, né, das informações que o cara que está na mesa, é muito perigoso a gente dar uma opinião e dar uma opinião errada, né? Uma sugestão errada sobre uma determinada possível solução. Né? Então, Exato. E tem municípios e municípios, né? Nós sabemos. E quando as pessoas falam em condomínio, né, eu procuro mesmo insistir em saber se nós estamos falando de 4591, as leis das incorporações, ou de 6766 com o fechamento provisório. Né? Então, o loteamento, a concessão de fechamento, ela está mais regulamentada hoje em dia, em legislação federal, né, de 2017 para cá. Aqui no estado de São Paulo ainda existe muito rigor em exigir que as prefeituras tenham a legislação também adequada a 13.465, que é a lei aí de regularização fundiária, né, que deu a abertura para você poder fechar. A abertura para fechar também fica complicado. Né? Deu a possibilidade de você fechar os loteamentos, né? Então, acho que isso tudo é matéria que sempre preocupa a gente, condução de uma orientação, ela precisa ser, assim, aprofundada, não dá para a gente ficar dando chute, assim, muito sem ter o conjunto de informações adequados para comentar um caso, né? É isso mesmo, a gente precisa analisar, né, a documentação, ver a legislação, né, que rege o caso.
E E vamos existe então. muita armadilha, né? Existe muita Sim, coisa de legislação urbana que tem muitos detalhes, muda de município para município. sim, é. Então, isso Bem isso. são detalhes que a gente não cansa de ver e Nos cair em surpreendendo mesmo. armadilhas, né? Eu caí em armadilha aqui em Campinas, agora, recentemente, né? Eu estava intermediando uma gleba, e a cidade de Campinas tem um mecanismo hoje que autoriza você a mudar o zonamento rural para urbano sem passar na Câmara. Ficou predisposto dentro do plano diretor um mecanismo que está na mão da prefeitura, né, fazer essa alteração de zonamento do rural para um zonamento urbano, residencial, via de regra. E eu, crente que eu poderia mudar um zonamento industrial para o residencial, né? E aí fui consultar um colega, o colega falou, Rocha, isso não existe. Campinas, você pode mudar de rural para urbano, mas não pode mudar o industrial para residencial. Eu falei, não, tá vendo? Eu crente que poderia ser essa a solução para uma propriedade. Então, a gente está sempre caindo em armadilha. Se a gente não pegar a legislação e ler detalhadamente, precisa ter esse hábito, né? Pegar a 67 e ler a 667, a 6766, pegar 4591, se for o caso, e ler também exaustivamente a 6766, pegar as legislações do município que você vai trabalhar e ler, né? Começa um projeto, eu pego a legislação e debulho a legislação. É a melhor maneira de você depois ir conversar na prefeitura para poder, Exato. né, ser Cartório. atendido, No meu caso, cartório, cartório. né? Enfim, Sim. você sabe que eu acho que os cartórios, no frigir dos ovos, eles assim, tem menos surpresas, né? A surpresa que eu digo se você está olhando assim, alguma coisa que está com jeito de que vai dar errado e tal, né? É meio normal de um cartório para outro. Não muda tanto quanto as legislações municipais e as interpretações que as prefeituras podem dar para a legislação no caso de loteamentos. Ambiental, então, nem se faz, né? No ambiental, a gente tem aí, se a gente for querer discutir o ambiental, a gente não aprova o loteamento. Então, a gente precisa conviver, Exato. engolir muitos sapos E de, de, adaptar, de, né, a localidade, né? de fiscais ou de pessoas que vão analisar uma determinada situação, o porte arbóreo, né? Se está com regeneração do estágio A, B ou C, segunda, pioneiro, mediano. E essas coisas são, para mim, eu sei os nomes, mas eu não faço a menor ideia, né, de como caracterizar se uma determinada regeneração ela é primária, secundária, terciária, entendeu? E isso tudo, né, está diretamente ligado à possibilidade de você suprimir alguma vegetação ou não. Então, o ambiental é terrível, porque a interpretação é do técnico que vai visitar o seu empreendimento, e ele vai visitar depois que você já fez todo o projeto, e se ele não concordar com a sua interpretação inicial, do seu consultor, você vai ter problema, vai ter que alterar o seu projeto. Então, a gente está vivendo sempre sobre esses problemas. E judicializar nem sempre é a solução, né? A gente contar com bons advogados é sempre importante para nos orientar, eu acho que sempre no sentido de E nos desenvolver prevenir soluções, né? Desenvolver soluções e antever e questões. antever, né? Muita coisa a gente hoje já nem discute mais, como se discutia antigamente. Existem ainda muitos proprietários que são ainda, às vezes, senhores de alguma idade, que eles, quando jovens, podiam muita coisa e hoje já não podem mais, né? Então a gente tem assim, não, porque fulano conhece o prefeito, manda na cidade, não manda, viu? Ninguém mais manda em nada. Todo mundo tem que cumprir a lei, entendeu? Então, isso é bom, eu acho isso ótimo, e eu fico doido da vida quando existe algum mau uso de legislações que aqueles que trabalham sério se igualam, né? Se igualam assim, aqueles que trabalham sério deixam de fazer uma determinada ocupação de um jeito ou de outro, porque sabe que a legislação não permite, né? Mas alguns mais abusados, vamos dizer assim, né? Se arriscam a algumas interpretações da legislação e que depois acaba, às vezes passa reto e vai, e é sucesso sem problema nenhum, mas às vezes acaba parando no Ministério Público, né? Tão presente hoje em todas as cidades, em todos os municípios. E você brigar com o Ministério Público nunca dá certo,
né? Por mais que você tenha razão. É porque não é nem estratégico, né? Não. Né? Vamos falar sobre uma questão interessante, né? A retomada dos inadimplentes, no caso dos loteamentos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos mudar assim, ó. Já estamos lá na frente, já lançamos, já Isso, estamos isso. falando de Já foi carteira, né? aprovado, tudo aprovado. Já registramos, Já já registramos a registrou. associação, né? Seja aberto ou fechado, eu acho sempre válido que se tenha associação, tá? Acho que a associação de proprietários, ela sempre é uma ferramenta não só de manutenção, mas principalmente uma ferramenta de diálogo, né? Com o empreendimento, com as pessoas que moram lá no empreendimento. E por que eu estou falando da associação quando você me pergunta de inadimplência? Aí surgem os Porque NIMPs, né? Porque não, os NIMBs vêm, né, vem de todo jeito, vem antes de você até aprovar o empreendimento. Via de regra, os NIMBs estão no seu pé antes de você aprovar o empreendimento, né? Mas lá na inadimplência, a associação, esse é um estudo que eu desafio até o pessoal que gosta de administrar carteira, porque eu acredito que a associação é um aliado para você ter baixa inadimplência, tá? Na medida que você consegue desenvolver sentimentos de pertencimento dentro de um loteamento, que as pessoas estão satisfeitas, né, com as obras que foram entregues, com a manutenção que eventualmente essa associação, bem ou mal, leva para o bairro, na forma de loteamentos abertos, ela vai brigar com a prefeitura sempre, né, vai brigar com o próprio loteador, que às vezes deixou uma coisa ou outra não adequadamente entregue. E isso tudo, né, se num primeiro instante parece que te atrapalha do ponto de vista do loteamento, do loteador, mas isso fortalece o espírito daquele bairro, o espírito de associação e de pertencimento das pessoas. E na medida que isso cresce, que esse sentimento de pertencimento cresce, eles começam a se apegar àquele lote e a sua inadimplência vai cair. Você entendeu? Então, falando mais de inadimplência, né, a gente vê hoje, por força até das ferramentas de desconto de carteira, né, alienação fiduciária, a gente vê assim, um grande número de empresas que vão direto para a alienação fiduciária, né? Mas existe também ainda um grande número de empresas, porque a alienação fiduciária tem 10 anos, não tem mais do que isso, né? A gente, de prática, assim, que ela está sendo usualmente, ela está no mercado há mais tempo que isso, mas os loteamentos mesmo, elas estão assim de 10, 15 anos para cá, né? E antes disso, como é que a gente fazia com o inadimplente? Antes disso tinha 6766, que continua tendo. Então eu vejo muitas vezes algumas empresas com advogados mais novos ou advogados que vieram do mercado imobiliário de incorporações que não sei se desconhecem os trâmites da 6766, mas eles acabam fazendo todas as retomadas, fazendo uso da alienação fiduciária, que é um processo que eu acho mais caro, não é? Porque você precisa depois registrar a alienação fiduciária. E a 6766 te dá a prerrogativa ao primeiro loteador, ao loteador original, de retomar o lote, né, do inadimplente que com mais de 3 parcelas em atraso, deixou de quitar as suas prestações, você retoma o lote, né? E leva tanto tempo quanto um processo de alienação fiduciária. Não é mais longo, né? Isso aí a gente já debateu bastante vezes com outros colegas que têm essa habilidade, que têm essa rotina, e que eu acho que é importante sempre lembrar disso, que existe retomada pela 6766, e ela é muito eficiente também, né? Tanto quanto a alienação fiduciária. Quando você, obviamente, parte para fazer alguma operação financeira com essa carteira, aí não tem escolha. Aí você precisa realmente da proteção da alienação fiduciária, porque esse lote os créditos desse lote vão ser negociados com terceiros, e aí sim não há escapatória, você precisa ir para a alienação fiduciária. Então, eu acho que o trato com o inadimplente, outro aprendizado também da crise dos distratos, né, é que cada empresa tem a sua estratégia de como lidar com os inadimplentes,
mas toda vez que a empresa se dispõe a conversar, a receber a pessoa que está inadimplente e não tratar todo mundo como se fosse mal pagador, porque não está pagando, porque é displicente, não é interessado e tal. Toda vez que a empresa se interessa pela história da pessoa, se interessa em tentar resolver, de dar uma alternativa para ela, repactuar a dívida em melhores condições, enfim, aqueles que realmente têm na veia, que são os loteamentos, os loteadores raiz, né? O loteador raiz é aquele que gosta da carteira, né? Uhum. E o mercado inteiro gosta da carteira. A Faria Lima inteira adora a carteira, né? Porque eles estão loucos atrás de uma carteira sadia, sã, que o cara Com pague o certeza. IPCA mais 12%, né? Tem um monte de gente afim dessa carteira. Então, o loteador que penou tanto para aprovar o empreendimento, penou para conseguir a área, ele precisa ser premiado, ele precisa ficar no negócio, ele precisa conseguir passar, né, essa fase tão crítica que é da exposição de caixa, do empreendimento, que demora realmente para voltar o dinheiro, né? Esse financiamento da produção e depois do comprador, não há dinheiro que acabe, né, para isso. Então, realmente, você precisa equilibrar o seu plano de expansão, as suas metas de crescimento como empresa, com uma boa gestão de carteiras, para você sempre ter um pouco de carteira para administrar, porque isso, no final das contas, faz enorme diferença no resultado do seu empreendimento. Eu canso de fazer estudos de análise de viabilidade, principalmente em econômicos, em empreendimentos econômicos, e que você não tem lucro operacional. O lucro operacional é muito baixo ou negativo, dependendo da taxa de desconto que você usa. E isso daí é resultado financeiro. O empreendimento econômico é praticamente 0 a 0 no resultado operacional, no EBITDA, e depois você tem que contar com o resultado financeiro para realmente ter um resultado que satisfaça, né? Que vale a pena você ter feito todo esse esforço de aprovação, de lançamento, de obras, né? Correu todos esses riscos, né? Desconta um pouco para você tirar a sua exposição de caixa, ter um retorno um pouco mais rápido, mas não desconte tudo, fica um pouquinho na carteira e faça a retomada pela 6766. Existem condições muito saudáveis para você fazer retomada de inadimplência por 6766. Muito bom, muito bom. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Passou tão rápido, voou, voou. E eu tinha tanta coisa ainda para perguntar. Vamos lá, vamos tentar Vamos falar um ter que pouquinho de marcar cada outra. coisa. Vamos tentar falar um pouquinho de cada coisa. Tem coisas assim que eu acho muito interessantes, né? Que é um pouco afeita aos proprietários, que, enfim, estão procurando por informações, estão procurando por parceiros, né? Os proprietários estão sempre preocupados, principalmente quando as glebas são muito extensas, né? De não ter um único loteador. São coisas que o mercado ainda não conseguiu encontrar todas as soluções, né? Os loteadores que chegam para desenvolver uma grande propriedade, eles estão olhando o conjunto. O correto é sempre a gente olhar o conjunto, porque quando você olha o conjunto da propriedade, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você consegue otimizar uma série de quesitos que são exigências dos licenciamentos ambientais ou então urbanísticos, né? Então, você agrupar a área institucional no local mais adequado, você otimizar o aproveitamento das áreas verdes, das APPs que já existem naturalmente no terreno. Isso é possível se você planejar a gleba como um todo, né? Respeitando, né, a natureza ali, né, a questão ambiental da gleba, né? Exato. Então, e você olhar o todo e depois não poder empreender no todo, né? Mesmo que seja faseado, né? Eu acho que é uma questão difícil de você conciliar com o proprietário que quer o loteador para fazer só a primeira fase. Você entendeu? É muito difícil você equilibrar essa situação em que o proprietário não quer o empreendedor para todas as fases e, ao mesmo tempo, você precisar que o empreendedor pense a sua propriedade como um todo para que o resultado seja o melhor para ele, proprietário da área, né?
Então, são coisas que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, né, para poder dar tranquilidade aos proprietários. Eu acho que os contratos de parcerias, independentemente se ele é parceria tradicional, se é por SPE, se é por consórcio, ele precisa refletir situações, precisa ter mecanismos, né, em que você vai enfrentar algumas dificuldades de aprovação junto com o proprietário da área, né? O proprietário da área e o loteador precisam estar sempre do mesmo lado do balcão para poder ter o melhor empreendimento possível. E isso, os contratos precisam ser flexíveis, né, para que isso possa ser acomodado na hora de uma dificuldade, de uma exigência descabida da prefeitura, de uma exigência descabida de um órgão licenciador, para que concessionárias de água e esgoto, aí em Goiás, né, a questão da água e esgoto em Goiás é um drama, né, desde sempre, né, eu me lembro desde 2008, 2009 que eu trafego aí por Goiânia, Goiás, e em todas as cidades, né, lá perto do Distrito Federal tem problema de água. Agora, no ano passado que eu tive um trabalho em Goiás, no interior também tem o problema de água, cidades que não tem, que o prefeito brigou com a concessionária de Goiás, Saneago, né? Que envolve política. Não tem quem te dê uma diretriz de saneamento. Você quer fazer um loteamento, quer uma diretriz de saneamento, não tem quem te dê, porque o prefeito está de briga com a Saneago não dá a diretriz, você não faz loteamento, você não começa o loteamento. É por aí. Essa questão Então, política, né? É outro ponto que a gente tem que buscar esse equilíbrio, esse alinhamento para que o projeto desenvolva, né? Então, os contratos eles precisam ter essa flexibilidade, e isso não é só uma questão contratual, né? O esforço que o loteador faz para convencer o proprietário a fechar negócio com ele, não pode fechar e esquecer o proprietário e esse proprietário nunca mais conversar com os diretores da empresa. Essa prática foi muito ruim quando as empresas do mercado imobiliário cresceram muito, né, e se tornaram empresas nacionais. Então, o proprietário sofreu muito porque o diretor que foi conversar com ele para fechar o negócio não é mais aquele cara que ele vê no dia a dia. E nem sempre o tratamento é igual. Às vezes ele tem lá alguma coisa para reclamar, mas ele não consegue porque... Aí gera a insegurança, né? E o desequilíbrio na Então, relação. quando você faz um loteamento, o loteador que é um loteador cuidadoso com o seu parceiro, né? Ele precisa ter uma conversa mensal com esse parceiro, com esse proprietário de área, para manter a boa relação, né? Para que o proprietário não fique surpreso quando acontece um revés numa prefeitura, quando acontece um revés na Saneago da vida, né? Porque tem em todo lugar, né? Saneago, CETESB, Sabesp, né? Todo estado ou todo município, né, tem uma hora que isso vai acontecer, seja na prefeitura, seja no órgão licenciador ambiental ou na concessionária de água e esgoto. Enfim, as dificuldades são inerentes ao negócio do loteamento, porque cada lugar é um lugar, tem problema de acesso, enfim, todo lugar tem o seu nó que atrasa as nossas aprovações, e isso causa um distúrbio no relacionamento. E a gente precisa, se a gente estiver sempre muito próximo do proprietário, dando informações para ele, a chance da gente conseguir trazê-lo para o nosso lado e encararmos juntos, e até às vezes ele ajuda muito a resolver problemas, né? Quantas vezes você, né, precisa do proprietário para conversar com o prefeito, porque afinal de contas com o vizinho, com o circunvizinho, que às vezes, né, vez e outra a gente precisa de uma colaboração do circunvizinho. Então, essas coisas são coisas que se conseguem, não só... Isso é tudo extra-contrato, é uma questão de relacionamento, de conduzir o negócio de forma que o proprietário esteja ao seu lado, ciente das dificuldades, e depois comemora junto com você quando você consegue, enfim, lançar o empreendimento dele. É isso aí, muito bom. Muito bom, muito obrigada. Nosso tempo está acabando. Tem 3 perguntas, não sei se vai dar tempo. Deixa eu ativar aqui.
Essa pergunta aqui. Sobre tornar rural em urbana. Quem decide em qual zoneamento era enquadrado? Empreendedor pode solicitar o perfil? Bom, vou tentar falar rapidamente, né? De forma geral, você não faz loteamento residenciais no zoneamento rural, né? Exato. Então, a gleba precisa vir para o zoneamento urbano. Existem muitas cidades que têm esse dispositivo, né? E esses dispositivos, às vezes, estão acompanhados de algumas penalidades, né? Eu fui em Maringá, por exemplo, no ano passado, e também em Maringá, é uma cidade super regrada, mas existe essa flexibilidade de você lotear lá na área rural, né? Então, não é normal, isso aí é raro ter. A maior parte das cidades são taxativas em não permitir o zoneamento, o zoneamento urbano, né, em áreas rurais. Ou seja, na área rural você teria que parcelar o lote mínimo, cabe na maior parte dos Sim, no estados, módulo, pelo no módulo. módulo rural de 20 mil metros. Para você fazer em módulos menores, em áreas menores, os lotes, você tem que cair no zoneamento urbano. Então, isso é rigoroso, né? Me lembro de ter ido há pouco tempo atrás em Campo Grande e me defrontado com essa situação. Isso é uma coisa já normal, já, né? A área rural, está no zonamento rural, ela, para passar para a urbana, ela precisa ter uma alteração de plano diretor, usualmente, né? Normalmente, a expansão do perímetro urbano ela é discutida em planos diretores, que tem audiências, tem um regramento todo para ser cumprido, né? E ainda bem que é assim, porque a gente precisa realmente dar oportunidade para todo mundo discutir as cidades. É isso aí. O que você acha dos conselhos criados por prefeituras para opinar nas aprovações? Olha, seria melhor que não houvesse? Eu acho que seria, via de regra, seria melhor que não houvesse. Entendeu? Mas é um fato do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade criou esse mecanismo. As cidades não têm opção, elas têm que criar os seus conselhos de gestão, né? E esses conselhos de gestão, eles têm, às vezes, mais poderes do que deveriam, né? Então, é um drama, precisa entender realmente qual é o procedimento. As cidades hoje, todas elas estão exigindo o WAVE, né? O Estudo de Impacto de Vizinhança, no começo do processo. E muitas vezes esses EIVs são julgados por conselhos municipais. Então, não é uma questão para gente escolher, é uma Opinar. questão da gente conviver com eles. Tem que passar por eles, entendeu? Não pode ficar com medo deles, não. Tem que fazer o certo, entendeu? Você tem que estar fazendo uma boa interpretação da legislação, conversando com os técnicos e fazendo com que os técnicos da prefeitura também estejam ao seu lado na hora de defender um projeto dentro de um conselho municipal. É isso aí. Gente, vamos ter que, infelizmente, finalizar a live, porque senão nós vamos perdê-la e não podemos perdê-la. Mais uma vez, muito obrigada, Zé Rocha. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Foi uma live incrível. Espero tê-lo aqui novamente conosco. E muito obrigada a cada um de vocês, viu, gente, que estiveram aqui conosco. Eu que te agradeço a quem nos assistiu, que esteve aí à disposição aí de ligar a sua câmera. É sempre um prazer a gente falar com tanta gente querida que está aí disposta a nos ouvir, né? Então, contem comigo, me acionem aí nos canais, me procurem aí nas redes sociais, que a gente está por aí para conversar, trocar ideias e fazer o mercado cada vez melhor. Obrigado, Poliana. Gente. Obrigada, brigadão, boa noite. Sigam o Zé Rocha, gente. Um beijo, obrigada. Até a próxima. Boa noite a todos.